Então tá, pessoal, vamos lá, muito bem. Vamos seguindo então com o nosso conteúdo do Word. Na aula passada nós tínhamos parado na questão dos marcadores de numeração, é isso mesmo? Só me lembre, nós tínhamos visto essa questão de marcadores de numeração? Acho que eu tinha passado a atividade para vocês. Acho que era essa questão do... Sim, tá. Nós tínhamos visto os marcadores, né? Nós tínhamos feito essa questão dos marcadores, né, Felipe? Beleza. Então, hoje, nós vamos ver um conteúdo que é um pouco curtinho. Então, como nós temos várias aulas separadas, nós vamos ver a questão das quebras de coluna e a questão das quebras de seção. Lá na aula 22, da página 82. Então, para quem tem a apostila, pode... quem tem a apostila, pode abrir lá, página 82, aula número 22. O primeiro item que a gente tem lá é a questão de espaçamento de caracteres. Então, agora vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Só deixa eu abrir aqui. Muito bem, está aqui então. Eu tenho esse texto, vou voltar nesse aqui vazio. Então, principalmente, os itens que a gente vai estar vendo é a questão dessa aba Layout do nosso Word, essa aba Layout aqui. E dentro dela, nós temos esse item, que é o primeiro da nossa aula 22 ali, parágrafo. O que é o parágrafo? Ele determina tamanhos e distanciamentos que vão ser feitos na inserção de um parágrafo. Um parágrafo, então, sempre é, assim como ele caracteriza como um bloco de texto dentro do nosso Word. Como que eu aciono um parágrafo? Sempre que eu dou um Enter e pulo para uma nova linha, o parágrafo é acionado. Depois que eu dou um Tab, então ele cria o parágrafo para eu criar um novo bloco de texto no meu documento. Então, pode ver que cada item desses que eu tenho aqui nesse meu texto é um bloco de parágrafo diferente, não é mesmo? Então, tá. Vou selecionar uma linha aqui, onde está começando o parágrafo, e vou utilizar esses itens aqui, que eu tenho recuar à esquerda e à direita. Se eu for aumentando aqui, vocês podem ver que ele está posicionando o texto mais para o meio. Então, eu estou fazendo um recuo para o meio da folha. Sempre esse recuo vai ser em questão da margem. Então, eu tenho a minha margem, que está aqui exibida na régua, que está em cinza, e eu estou colocando esse recuo na posição referente à margem. Estou fazendo o parágrafo recuado em questão à margem. E esse outro item aqui, ele vai fazer o recuo à direita, ou seja, no lado posterior da outra margem. Então, pode ver que agora aqui está ficando mais espaço aqui. O meu texto está ficando reduzido. O corpo dele, como a gente chama o corpo do texto, está ficando reduzido em relação às margens. Então, com isso, eu posso fazer o recuo do texto. Vou voltar aqui para 0, voltei os dois para 0 e o texto voltou ao normal. O próximo item que eu tenho aqui são os espaçamentos, antes e depois. O que são esses espaçamentos antes e depois? É entre um parágrafo e outro. Então, eu vou vir aqui no parágrafo do meio e vou aumentar o espaçamento para vocês verem.
Colocando um espaçamento antes, pode ver que fica um espaço maior entre um parágrafo e outro. Porém, ao eu pular o cursor, pode ver que eu estou aqui nessa palavra, o computador, e ao pular o cursor para cima, ele já vai em engrenagens, então que está no parágrafo anterior a ele. Então, o recuo simplesmente é um espaço que eu coloco, porém não tem nada dentro dele, eu não posso colocar nenhuma informação ali, somente configurar esse recuo. E essa configuração de espaçamento e recuo, vocês têm que se atentar a ela, porque ela é uma configuração que eu posso fazer parágrafo por parágrafo. Então, cada parágrafo pode ter uma configuração diferente de recuo em relação à margem e uma configuração de espaçamento. Claro, se eu quiser fazer em todos os parágrafos a mesma configuração, eu posso. Simplesmente eu seleciono todo o texto, seleciono todo o texto que eu quero e venho aqui e modifico. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, 10 antes, 10 depois, um recuo à esquerda de 3 centímetros e um à direita de meio centímetro. Então, fiz essa minha configuração aqui do meu parágrafo e apliquei para esses três. Poderia ter aplicado para todo o documento, assim como eu desejar na minha digitação. Então, isso eu faço a referência por parágrafo. Vou voltar ao normal aqui, como estava, 10.00 e 66, e ajeitar o texto. Ok. Esse texto aqui, ele está dividido em duas folhas. Só vou minimizar aqui. Então, ele está dividido em duas folhas. Pode ver que tem a parte 1 aqui e a parte 2 aqui. E lá, agora, na página seguinte, ainda na aula 22, nós temos colunas. O que são as colunas? Elas são blocos de texto que podem ser divididos em dois, em uma única folha. Como que a gente faz para criar as colunas? Elas ficam como se fosse a questão de uma letra de música, que eu tenho um pedaço da música à esquerda e um pedaço da música à direita. E eu utilizo esse item aqui, ó, para determinar as colunas. Agora vem uma questão importante. Se eu já tenho o áudio tá bom ou tá muito baixo, pessoal? Só vou aumentar aqui para ver se... Acho que estava muito baixo antes. Se eu já tenho o meu texto digitado e quero transformar ele em colunas, é fácil, somente eu seleciono o texto e crio em colunas. Então, uma opção é essa. Vamos dizer que eu quero selecionar esses dois primeiros parágrafos aqui e transformá-los em colunas de texto. Selecionei eles e vim aqui, ó, colunas. E vou selecionar quantas colunas que eu quero. A princípio, eu vou colocar 2. Pode ver que automaticamente ele já formatou o texto para duas colunas e manteve assim a escrita, beleza? E aqui, se eu selecionar novamente esse texto, eu posso colocar 3, dividir ele em 3, ou tenho a opção aqui, ó, maior à esquerda, menor à esquerda e maior à direita, ou ao contrário. Então, tenho algumas opções de colunas que eu posso inserir que são pré-definidas no meu documento. Vou deixar ele com 2 aqui. Logo abaixo, então, vamos vir aqui no final. Eu tenho o seguinte. Vamos dizer que aqui eu coloquei esses 2 itens dividido em colunas. Então, a partir eu vim aqui, digitei ele em colunas, porém agora, pode ver que ao continuar digitando, o texto ainda continua fazendo essa quebra de coluna. Então, como que eu faço para terminar uma coluna, o texto que está em 2 colunas e de agora em diante ele ficar em uma só? Então, isso às vezes é um problema que vocês vão encontrar. Depois que vocês vêm e definem um texto em colunas, vocês querem voltar ele para um texto normal, em uma coluna só,
vocês vão ter que fazer o seguinte. Vão ter que vir aqui em quebras e vão selecionar essa opção aqui, ó, contínuo. Então, que o texto vai ser criado uma nova seção de texto contínua. Então, cliquei em contínuo. Por que ele não foi? Vamos voltar. Está aqui, aqui. Quebras, contínuo. E aqui a gente seleciona uma coluna. E agora o texto fica em uma coluna só. Por que eu preciso inserir essa quebra de seção? Depois nós já vamos ver essa questão das quebras. Mas a seção que eu vim aqui e fiz quebra de seção contínuo, ela vai dividir o meu texto e vai modificar para que ele faça... É como se fosse mais de um bloco de texto dentro de um documento. Então, essa é a forma de a gente manipular as colunas. Eu ainda tenho dentro das colunas esse botão aqui, ó, que vai quebrar a coluna para a próxima coluna seguinte. Deixa eu tentar reproduzir aqui. Só vamos voltar esse texto. Aqui esse texto já está quase no final da folha, então talvez não dê certo com ele para perceber. Vamos voltar ele aqui com uma coluna só. Uma coluna. Eu vou tirar essa parte. E essa aqui, eu vou voltar ele para uma coluna somente. Então, eu tenho o texto aqui e vou colocar ele em duas colunas. Aqui ele já puxa. Tá, eu vou ter que digitar. Então, vim aqui, vou pular de linha e vou vir colunas, duas. Não, quero só o que está para diante. Está para frente, não. Então, quebra, contínuo, colunas, duas. Beleza. Então, agora, aqui eu tenho um texto em duas colunas. Colei. Ué, por que ele não vai? Será que só dá com texto novo? Como é colado, ele carrega a informação. Vamos começar de novo aqui. Então, vamos dizer que eu comecei um novo texto aqui em duas colunas. E eu estou digitando ele, beleza. Ele está vindo e está sempre formando uma coluna só. Então, eu já programei ele para fazer duas colunas. Porém, chega um momento da folha, uma altura ou um ponto da folha, que eu quero pular essa coluna para a próxima página. O que eu quero? Para o próximo lado. Então, eu tenho esse texto aqui, porém eu quero, do lado esquerdo, porém eu quero agora preencher o lado direito. Se eu não fizer isso, o meu texto em colunas vai ser inserido até o final da folha e depois vai vir ali para cima. Então, como é que eu faço para, em determinado momento, o texto já passar para a próxima coluna? Então, eu digitei o texto e vou vir aqui, ó, quebra de coluna. Então, automaticamente, o cursor vai passar para esse lado. Lá eu não consegui fazer porque eu já tinha determinada a seção. Daí, é somente com o texto logo abaixo. Então, aqui, ele vai gerar essa nova coluna para mim com informação e eu posso continuar digitando. Se eu vim aqui em quebra de coluna, ele vai criar uma nova coluna, porém na página abaixo.
Por que que ele cria na página abaixo? Pode ver que ele fez aqui e agora ele criou, mas criou aqui embaixo, na próxima página. Por quê? Porque se eu voltar aqui no lado esquerdo, no final do texto, eu posso também continuar digitando. Então, o que que ele fez? Ele simplesmente reservou um espaço de texto, a quebra de coluna fez isso. Ela reservou um espaço de texto aqui desse lado esquerdo, pulou para o lado direito da minha folha, da minha coluna direita, porém, no momento que eu quiser voltar para esse lado esquerdo e continuar, eu posso fazer. E quando eu chego no final e insiro uma nova quebra de coluna, o texto automaticamente começa na próxima folha. Então, foi ali que ele continuou. E agora eu posso vir aqui e colocar em uma coluna somente o meu texto para ele continuar. Então, sempre que vai ter a quebra de coluna, vai acontecer isso. Por isso, a melhor forma de vocês determinarem, que dentro de um texto vocês querem que um trecho de texto fique em coluna, é primeiro você digitando ele no formato normal. Então, é uma coisa que tenho como uma recomendação. Sempre que for digitado um texto e ele vai ficar com a coluna, e ele vai ficar no meio do texto, sempre é bom primeiro digitar todo esse trecho do texto, e depois você seleciona ele e clica em colunas, e aplica a quantidade de colunas que você quiser. Depois do momento que você não quer mais as colunas, você vem em quebras, contínuo, seleciona essa opção contínuo, e daí seleciona uma coluna. Ok. Mas o que é essa quebra aqui de exceção que a gente fala aqui que uso contínuo? Eu vou pegar aqui um novo documento, só para nós ver. Vou fechar esse, sem salvar nada, e vou abrir novamente. Vou abrir novamente porque ali eu já criei 2 sessões, daí essas sessões ficam salvas. Então, vou abrir novamente esse aqui. Então, para que servem essa questão aqui das sessões, aqui em layout? Quebras de sessão. Uma sessão, então, como eu tinha falado antes, é um bloco de texto, vários blocos de texto, que podem ser inseridos dentro de um documento. Quais são as principais características desses blocos de texto? Eu posso, criando essas sessões, fazer com que numa folha, por exemplo, eu utilize a orientação retrato e na outra eu utilize a orientação paisagem. Eu posso fazer isso. Eu posso também, numa sessão, colocar, por exemplo, o número de páginas. Vamos dizer que eu tenho um documento com 10 folhas. Então, eu quero que até a folha 5 fique numerado de 1 a 5, e da folha 5 em diante, comece a numerar de novo de 1 a 5 novamente. Então, eu posso fazer isso utilizando a seção. Eu vou vir, então, na parte final do texto que eu quero. Então, eu tenho aqui composição. Aqui já está inserido uma seção, pelo jeito? Não. Eu venho aqui em composição e vou, aqui nesse título, eu vou ficar em quebras, e aqui vou inserir uma quebra de seção. Se eu clicar em contínuo, ele vai criar uma seção no meio da minha folha. Então, a partir daqui, é uma seção nova. Então, a partir de composição, é uma nova seção. Porém, eu posso também vir em quebras e criar uma seção de próxima página. Vim aqui, o texto automaticamente veio para essa próxima página, e aqui
a partir daqui é uma seção, e aqui atrás é outra. Nesse momento que eu estou nessa seção, por exemplo, eu posso vir aqui na orientação do papel e mudar ela para paisagem. Pode ver que essa minha folha agora ficou em paisagem, e essa aqui em cima ficou em retrato. Então, isso eu não posso fazer se eu não crio a seção. Somente com as seções eu posso fazer isso. Então, aqui eu tenho duas folhas na seção 1 e duas folhas na seção 2. Isso que eu fiz com a seção. Esses outros itens aqui embaixo a gente não tem necessidade de estar vendo agora. Mas outra coisa que eu posso fazer, por exemplo, é o número de página. Então, eu venho aqui no rodapé, dei 2 cliques no rodapé, e pode ver que aqui está o seguinte, ó, rodapé, seção 2. Então, isso eu estou na seção 2. E aqui do outro lado está escrito, mesmo que a seção anterior. O que isso significa? Então, que ele está puxando os dados da seção que está vindo antes dele. Como é que eu faço, então, para eu começar no rodapé o número de páginas a partir daqui? Então, se eu vim aqui, número de páginas, e colocar, por exemplo, no fim da página, uma seção, vou colocar esse aqui. Pode ver que aqui está 3, porque aqui é a folha 3 do meu documento. Então, ali está 3, aqui está 2 e aqui está 1. Agora, eu venho aqui, vou editar novamente, duplo clique para editar esse rodapé, e vou clicar nesse botãozinho aqui, ó, vincular ao anterior. Então, ao clicar aqui, pode ver que ele perde o vínculo com o item anterior. Então, aqui está 3, aqui ainda está 2 e aqui está 1, mas agora, se eu vim aqui, selecionei o meu numerador, formatar número de páginas, e quero que ele inicie em 1, dou um OK. Então, aqui ele vai iniciar em 1. Na página seguinte vai ficar 2, porém nas páginas anteriores vão ser 1 e 2 também. Então, ele está contando agora o numerador seção por seção. Aqui na página 1 da seção 1, pode ver que sempre tem, ó, cabeçalho, seção 1. Aqui, rodapé, seção 1, folha 1. Aqui na próxima página vai ter a 2. E aqui nessa outra, então, que já é uma nova seção, eu criei 1. Na próxima, e aqui por diante vai ficar 2, e 3, e 4, e 5, até eu criar uma nova seção e configurar para ela iniciar um novo número de página. Sempre que você cria a seção, não vai ser automático feito isso. Você precisa criar a seção, primeiramente, antes de tudo, então é o princípio básico, e depois você tem que aplicar essas configurações. Não é só chegar e criar a seção que vai dar certo, pessoal. Tem que criar a seção, e daí você vai colocar o número de página, o número de rodapé, um título de cabeçalho, e tem essa questão aqui, ó, do vincular ao anterior, que sempre que ele tiver marcado, ele vai fazer o quê? Vai seguir as regras que estão na seção anterior também. Então, se tivesse vinculado aqui, ó, ele vai falar, deseja excluir o cabeçalho e conectar seu cabeçalho ao rodapé da seção anterior. Então, se eu vincular ele novamente, ele vai atualizar o meu cabeçalho e rodapé de acordo com os itens da seção anterior. Vou clicar em não. Quero deixar assim. Beleza. Conseguiram pegar, então, essa questão da seção e da coluna? Ficou alguma dúvida referente a esses dois itens, pessoal? Podem falar, qualquer dúvida. Tudo tranquilo?
um outro item que a gente deixou passar ali na página 83, que a gente viu de colunas, e daí eu já comecei a falar das seções e tudo mais. Até essa questão das seções, se vocês procurarem, elas não estão na apostila de vocês. Elas não estão inseridas lá. Mas a gente, quando trabalha a questão de colunas, é muito interessante trabalhar elas também. Eu vou dizer para vocês que até pegar o jeito da questão da seção, ele é meio enjoado, ela é uma configuração, uma característica um pouco mais complicada do texto, das edições de texto. E você só vai utilizar, por exemplo, em documentos que necessitem de tal configuração. Eu só vou fazer mais um exemplo aqui, então. Vamos dizer que vocês precisam fazer um documento, um trabalho para entregar. Isso já aconteceu bastante. Porém, vocês não podem pôr na primeira, que é a capa, e na segunda folha, que é a contracapa, o número de páginas. Somente vai iniciar na terceira página. Então, o que vocês vão fazer? Então, aqui nesse rodapé, eu tenho o número 1. Eu só vou fechar e vou abrir de novo. Não salvar. Só vou abrir de novo o documento. Então, eu tenho meu texto totalmente digitado. Digitei todo ele aqui. Eu tenho ele com 3 folhas, beleza? Eu vou vir aqui em composição e vou inserir, layout, quebra de seção na próxima página. Então, agora o meu documento já passa a ter 4 folhas. Beleza. Só vou colocar mais um item aqui. Vou vir aqui e colocar capa do trabalho, por exemplo. Capa do trabalho, curso de informática. Ok. Só vou formatar ele aqui rapidinho. Beleza. E aqui, em breve, história dos computadores. Eu vou vir aqui, layout, quebra de seção da próxima página. Ok. Então, nesse momento, eu criei 3 seções. Eu tenho a capa, que é 1, esse breve história dos computadores, que é outro, e aqui nesse título, composição de hardware e software, é outro. Como é que eu sei que eu tenho essas seções? Eu dou 2 cliques rapidinho aqui no cabeçalho. Ó. Cliquei bem rapidinho aqui no cabeçalho, pode ver, ó, cabeçalho, seção 3. Mesmo que a seção anterior. Então, ele está puxando os dados da seção anterior para formar o cabeçalho. E aqui nesse outro, ó, cabeçalho, seção 2, mesmo que a seção anterior. Então, o terceiro está puxando do segundo e o segundo está puxando do primeiro. Então, o documento ainda está todo interligado. O que eu vou fazer nesse caso? Então, no primeiro, eu não posso, na primeira folha, eu não posso pôr o número de páginas, que é a página 1. Porém, a partir desse item aqui, eu tenho que, da segunda folha, eu tenho que começar com a página 2. O que eu vou fazer? Vou vir aqui no rodapé, e vou desmarcar essa opção aqui, ó, vincular ao anterior. Desmarquei. E vou vir aqui, ó, número de página, vou colocar no fim da página, e vou colocar aqui o número 1, ou selecionar só que estava o número 1. E pode ver que ele já carregou o número 2, que é a folha número 2. Porém, aqui na página inicial já não tem o primeiro item, não tem o número 1 nessa página inicial, porque eu utilizei essa opção aqui de desvincular o cabeçalho. Quando clico aqui, eu desvinculo. Aqui no caso eu tenho que fazer sempre o desvínculo para o cabeçalho e para o rodapé. 2 vínculos diferentes que eu posso ter. Então aqui vai estar 2, aqui vai estar 3, aqui 4 e aqui 5. Mas eu posso fazer que nem eu fiz na outra. A partir desse título, composição de hardware e software, eu posso começar um novo número.
Só vou mostrar novamente. Então, vim aqui, editei o cabeçalho, e aqui eu vou desvincular, ó, está marcado. Vincular ao anterior está marcado. Desmarquei ele, beleza. Selecionei o meu numeral aqui, vim em número de página, formatar o número de página, e aqui, então, agora eu quero começar do 1. Ok, beleza. Eu quero começar do 1. Então, 1 e página número 2. Tá bom, diminuir para vocês verem. Então, aqui na página inicial, não tem nada. No número 2, começa a partir do 2, na folha 2. A folha 3 é a continuação na 3. E aqui em composição de hardware e software, eu quero começar um novo marcador. Aqui começou com 1 e aqui 2. Então, isso eu só posso fazer graças ao uso das quebras de seção. E o outro item que a gente tem ali é a letra capitular. O que é a letra capitular? Ela também faz referência ao parágrafo. Eu venho aqui em inserir, e bem aqui no canto eu tenho letra capitular, e eu tenho essas opções, capitular e na margem. Pode ver que aqui ele fica do lado de fora do corpo do texto, então fica na margem. E aqui eu tenho a letra capitular maior, porém dentro do texto. Capitular vem de capítulo, ou nesse caso, seria para, também, eu posso fazer ela parágrafo por parágrafo. Não necessariamente, então selecionei aqui, eu faço somente no começo do texto, mas eu posso por ela, em todos os começos de parágrafo, eu posso utilizar a letra capitular. Se eu vim aqui, eu ainda tenho opções de letra capitular. Então, eu tenho o tipo da fonte, que eu posso modificar, se eu quiser colocar ela com uma fonte diferente daquela que está no texto, e o tamanho dela. Posso colocar ela bem maior que isso. Vamos ver se alterando uma fonte aqui, que é difícil, ele não mostra, nessa tela aqui ele não mostra os tipos da fonte. Vamos tentar colocar uma aqui que pode ser diferente. Aqui. Então, eu posso modificar o tipo dessa fonte também aqui em opções da letra. Eu seleciono ela, venho em opções da letra e configuro o tipo dela, o tipo da fonte, a altura e a distância do texto. Aqui eu posso colocar uma distância maior, vamos por aqui, 4,5 cm. Então, pode ver que ela fica mais longe do texto, essa minha letra, de acordo com as opções que eu colocar aqui nas opções da letra capitular, beleza? E toda vez que eu crio um novo parágrafo, eu posso estar utilizando ela. Ela sempre vai ficar no começo dos parágrafos do texto. Não tem necessidade de ser sempre no primeiro parágrafo. Pode ser em qualquer parágrafo que está no nosso texto. Beleza? Ficou alguma dúvida, pessoal, referente ao conteúdo, alguma coisa? Podem falar sem problemas, tá bom? Então tá. Deixa eu ver quantos. Então, Felipe, a Simara e o Vlamir. Então, beleza. Só vou fechar aqui o nosso compartilhamento. Ok. Então, eu tenho umas atividades para fazer, como no formulário lá do Google. Todo mundo tem o notebook hoje para poder estar fazendo as atividades, pessoal?
Uhum. Tá. O nosso tempo dessa reunião, você lembra que é 40 minutos, cada reunião do Zoom está terminando, tem 1 minuto ainda. Eu vou fechar ela aqui e daí na volta, no que termina, na volta da próxima reunião, eu passo a atividade.